Em Gênesis 45, versículo 4 e 5, diz assim: Disse José para os irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não entristeçai, nem vos irritei contra vós mesmos, porque me haveste vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Amém? Vou orar rapidinho. Senhor, quero, Pai, orar, Senhor Deus, te pedir, Senhor Deus, usa a minha vida, me abençoa, Senhor Jesus, que eu possa trazer essa palavra, que eu possa, Pai, ministrar, Senhor Deus, que minha carne se cale, que teu Espírito fale sobre mim, que eu possa trazer a palavra que seja tua, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que, Pai, nós possamos, Pai, hoje ser ministrados por Ti, apenas somente a Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava essa semana falando com Deus e perguntando o que eu vou ministrar. Até brinquei com o CMF, falei, eu já fiz a palavra umas 10 vezes e não sabia o que eu ia trazer de palavra hoje. E Deus me falou, fala sobre resiliência. E eu falei, mas o que eu vou falar, né? E comecei a lembrar de José. Porque se tinha alguém nesse mundo que tinha tudo para desistir e continuou, era José. José, eu acho que todos vocês já sabem, a maioria de vocês, a história dele, mas José até escravo virou. José foi humilhado pelos próprios irmãos, foi jogado no poço e depois se tornou alguém que esteve em uma posição estratégica. E o que acontece? O que tem a ver José com a nossa história? Eu estava aqui pensando e uma coisa que eu vejo que é uma grande dificuldade do brasileiro é terminar as coisas. Estava lendo essa semana que mais de 70% dos brasileiros não conseguem terminar o ensino superior e nós somos o terceiro país que menos consegue terminar o ensino superior no mundo. As pessoas começam o ensino superior e são as pessoas que mais têm dificuldade de terminar. Somos as pessoas que têm mais dificuldade de terminar projetos. Somos o país que mais paga empresas no primeiro e no segundo ano. É claro que existem outras coisas além da resiliência, além disso. Mas as empresas são fechadas muito rapidamente. E isso é uma característica que vem sobre nós muito de uma das nossas matrizes, né? Que eu sempre brinco que a gente tem 3 matrizes. A matriz europeia, a matriz africana e a matriz indígena. E a matriz indígena brasileira, se você pegar os índios de toda a América do Sul, você pegar um índio peruano, e eu digo isso com propriedade porque eu tenho avós indígenas. O índio peruano, você vai visitar lá o Peru, em Cusco, os caras construíram pirâmides. O índio mexicano também construiu um monte de coisa. Aí você chega aqui que o índio brasileiro construiu nada. Por quê? Ele já era um índio nômade, ele se implantava num lugar e saía, se implantava e saía. E isso acabou sendo transferido para nós, que acabamos desistindo fácil das coisas. E o que eu quero dizer para vocês hoje? Nós temos que vencer, porque acabamos desistindo fácil dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Quantas coisas você começou na sua vida e você desistiu? Quantas dificuldades na sua vida vêm e você acabou desistindo? Eu dei o exemplo aqui da faculdade, hoje eu estava lembrando, enquanto eu estava escrevendo essa palavra, sobre as dificuldades, por exemplo, que eu tive na minha faculdade. Vou contar rapidamente para vocês. Quando eu fui fazer a faculdade, logo no começo eu perdi meu pai. Então eu perdi aquele que poderia pagar a minha faculdade para mim. E eu falei, eu vou ter que me virar nos 30, vou ter que trabalhar. E ao mesmo tempo comecei a trabalhar indo. Eu viajava para o interior, porque eu tinha que trabalhar no interior, voltava fazendo faculdade. E graças a Deus, Deus ia me abençoando. E aí eu tinha conseguido uma bolsa
E aí, por uma ordem do governo federal, eu perdi a bolsa faltando 2 semestres para acabar a faculdade. Só que eu falei, eu não vou desistir. Eu lembro que eu não tinha nem autorização mais para entrar na faculdade, que me dava um cartãozinho para entrar na facul. Eu dava uma de agente secreto. Todo dia eu fazia uma aventura para conseguir entrar na faculdade. Até enganar os seguranças eu enganava. Mas eu entrava na faculdade todo dia. Porque eu falei, eu não vou desistir. Eu não vou ser um desistente. Deus me enviou e eu vou terminar esse curso. Até que um dia, um processo lá em Goiás me liberou para continuar. E aí eu lembro que chegou no último semestre, eu falei, Senhor, eu quero fazer o melhor trabalho. Eu lembro que eu fui fazer um trabalho e o meu grupo, que até uma bênção, um amigo meu que é o Will, que ele já foi do CMF, lá de Santana de Parnaíba, eu até conversei com ele essa semana, até ele desistiu, que era meu brother, falou, Luiz, você tá louco, na época eu não era pastor ainda, ele era diácono da igreja, falou, você tá louco, esse trabalho é quase impossível. Meu professor achou que eu estava louco, que eu queria fazer um trabalho mais do que profissional. E mesmo assim eu toquei até o fim, porque eu falei, eu vou conseguir. E eu lembro que quando eu terminei meu TCC, meu último trabalho de conclusão de curso, eu tirei 10. E tudo aquilo que eu havia colocado, que eu iria fazer, Deus conseguiu colocar pessoas na minha frente. Vocês terem ideia, eu tinha que achar uma pessoa nesse planeta, a pessoa não tinha telefone, a pessoa ninguém podia passar o endereço dela, e ela só ia na USP de vez em quando, quase impossível assim achar ela. Deus conseguiu colocar ela na minha frente para eu conseguir entrevistar de uma maneira sobrenatural. Assim, eu achei um outro professor que falou para mim, olha, eu consigo achar esse professor, que era o professor que me tira o Suguro, e você pode ir lá, vai dar tudo certo e tal. E me levou até essa pessoa, e Deus me abençoou. E o que eu quero falar para vocês? Nós temos que ser persistentes em tudo. E muitas vezes o diabo ele usa 3 coisas para nos fazer parar. Primeiro, às vezes nosso medo. Isso vai dar certo? Esse projeto vai dar certo? Na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual. Às vezes o diabo ele quer mandar coisas para nós falando, isso não vai acontecer. E vai trazendo medo, coisas que aconteceram até no passado. Coisas que trazem sentimentos de derrota, sentimentos que... Espera aí, gente, está chegando um monte de mensagem aqui, deixa eu bloquear aqui. Sentimentos que nos fazem regredir. E nós não podemos deixar que esse sentimento venha. Não precisamos ter foco. Que nem eu falei sobre isso, todo sentimento veio contra mim para eu não poder terminar a faculdade. Não vai acontecer. Você vai aí viver isso. Você tem que continuar vivendo a vida que você está vivendo. E eu falava, não, eu vou conseguir. Aí tinha professor, eu cheguei a ter professor na sala de aula, desiste do curso. O curso que você está fazendo, que eu trabalho hoje com cinema, é muito difícil de entrar, são poucos que entram, são poucos que terminam a faculdade que vão dar certo. Mas nós precisamos, quando estamos passando dificuldade, continuar. E hoje eu estava falando com Deus, eu falei, Senhor, eu não quero ministrar um jeito coaching de ser. Eu não quero falar, temos que continuar, temos que ir. O que eu quero dizer para vocês é que você tem que vencer todo o medo que tem do passado. Simplesmente deixar isso para trás. Pastor, mas doeu no passado. Isso daqui, às vezes eu não consigo. Eu falei em vida sentimental, às vezes as pessoas não conseguem se relacionar, continuar um relacionamento por situações do passado. Ou às vezes na vida profissional não consegue crescer por situações do passado. Não consegue crescer na igreja por coisas que aconteceram no passado. Não querem se envolver no ministério por coisas que aconteceram no passado. Você não pode deixar coisas que é do passado paralisar sua vida no futuro. Isso daí é a maior besteira.
Você tem que deixar que as coisas do passado te ensinem para que você vença essas situações no futuro. É que nem receita de comida. Se você errou, você vai lá e cozinha de novo e acerta. Se errou no sal, na próxima vez você vai colocar um mais ou menos no que você errou. Se você errou em alguma coisa, você vai mudar. O segundo que o diabo nos faz é a falta de foco. Muitas vezes a gente não está focado. As pessoas elas perdem o foco muito fácil. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. E as pessoas me perguntam, como é que você consegue viagem barata e tal? Eu falo, eu tenho um foco, às vezes eu falo, eu vou viajar em tal data, e isso não vai me impedir nada, vai me impedir que não vai acontecer. Eu tenho um foco que as coisas aconteçam. E as pessoas hoje estão muito desfocadas, qualquer coisa faz ela mudar o plano. Qualquer coisa hoje as pessoas estão mudando o plano. E o legal de José é que se você analisar a história de José, em nenhum momento José mudou o plano dele. Ele sabia que ele ia reinar. José virou escravo. Ele começou a ter todos os benefícios, mas ele sabia que ele ia reinar. Então saiba que Deus ele tem um plano para você. Então não mude. Não crie planos B, plano C. Se você tem um foco, continue. Se você tem coisas que Deus tem um chamado para você, continue. Mantenha o foco. Seja focado em tudo que você faz. Não desista. Não deixe que as situações tirem o seu foco. Muitas vezes as pessoas têm situações externas. Pastor, mas acontece. Porque dinheiro às vezes me tira do foco e eu falo, não. Queridos, o Senhor traz respostas. Você não pode, às vezes, se desistir, porque Deus traz respostas. Essa semana mesmo eu vivi um milagre. Eu estava com minha esposa, aconteceu uma situação e a gente falou, como vamos pagar isso daqui? E eu estava na minha cama ali, aí eu olhei minha conta, aí eu lembrei de Bispa Sônia. Se o que você tem não resolve, coloca na minha mão. Aí eu falei, amém, Senhor. Se é isso. Ninguém estava ministrando para mim na hora, era só eu e Deus. E vem a bispa na minha cabeça. Transferi o dinheiro para a conta da igreja, mandei um print para o meu bispo, que até está com Covid, mas graças a Deus já está bem, já está. Ele até brincou com a gente falando de futebol, ele brincou essa semana, falou já o pai está on, o meu bispo mandou, o bispo Felipe. E eu mandei para ele, eu falei, bispo, está aqui, é o que eu tenho na minha conta. Entreguei simplesmente o que eu tinha. Não deu uma hora depois. Deus entregou uma estratégia que estava na frente minha e da minha esposa. Eu podia ter desistido. Eu podia ter pegado aquele pouco que eu tinha e falado, Senhor, eu vou fazer isso, o resto eu deixo rolar. Em pouco tempo, Deus me deu uma resposta. Deu uma estratégia que foi uma estratégia fantástica. Então, você saiba que o diabo ele vai tentar te roubar, vai tentar te tirar do foco. Até porque você é servo de Deus, se você tem propósito. Mas, se você é aquela pessoa que se coloca diante de Deus e fala, eu vou realizar, mantenha-se no foco. Mantenha-se no foco que vai dar certo. E eu vou te dizer, não espere só facilidades, vai ter dificuldade. A pessoa que ela é bem formada, ela passa por dificuldades. O grande atleta, ele passa por dificuldades. A pessoa que ela supera grandes desafios, ela passa por dificuldades. Então, se você quer ter vitória, se você quer crescer, se você quer ser resiliente, você tem que passar por dificuldade. Você tem que passar pelo dia do choro. Tem que passar pelo dia da dor. Tem que passar do dia, oh Deus, porque não acontece. Mas não desista, não perca o foco. E terceiro e último, saber que você tem um chamado de Deus. Uma coisa que eu falo, que muitas pessoas não sabem, é que Deus tem um chamado. O chamado não é só na igreja. Tem gente que pensa que chamado é só lá na igreja. Não, você tem um chamado para ser família.
você tem um chamado para a sua profissão, você tem um chamado de Deus. Deus te chamou na terra, te colocou na terra para alguma coisa. Então saiba que se você Deus te colocou para alguma coisa, se você tem um chamado, você vai cumprir ele. E se você vai cumprir, se Deus te enviou, ninguém pode te impedir. Então saiba que com a oração, com a determinação e a oração, o mundo espiritual, você vence. É que muitas vezes nós esquecemos que existe o mundo espiritual, nós esquecemos que é Deus que nos dá força no dia ruim. Alguns conhecem aqui a minha irmã, né? A Bruna. Ela está reconstruindo a vida dela. Para quem não sabe, ela perdeu a filha dela. Sabe como ela está reconstruindo a vida dela? Espiritualmente. Hoje ela mandou para mim umas fotos da nova que ela ganhou, uma cachorrinha nova. Ela toda feliz, mandando. E Deus está mudando. E vou dizer para vocês, eu nunca vi ela tão bem. E Deus reconstruindo tanto a família dela. Mas sabe por quê? Porque ela se colocou diante de Deus. Ela podia ter falado, Deus, eu perdi minha filhinha por um erro médico, uma coisa besta. Mas sabe o que aconteceu? Se tem uma coisa que ela fez, ela falou, não, Deus, eu estou determinada a vencer. Foi difícil? Foi. Foi no começo, ela que em alguns momentos queria se perder? Queria, mas sabe o que aconteceu? Ela colocou que diante de Deus ia dar certo. E você tem que colocar diante de Deus que vai dar certo. Você tem sonhos que muitas vezes você deixou para trás. Tem coisas que você fala, não vai dar mais, pastor. Não vai dar mais, já cheguei numa idade que hoje está difícil. Pastor, hoje eu tenho isso. Tem gente que coloca desculpa para tudo. Alguns colocam desculpa no filho, outros colocam desculpa na idade, outros colocam desculpa na forma física, outros colocam desculpa na questão financeira. Não coloque a desculpa em nada. Deus pode fazer você realizar seu sonho. Como? Não sei, mas Ele sabe. Saiba que é possível. Mas tudo isso não depende só dele, depende de você, mantendo o foco e sendo como José, sabendo que tem um chamado, sabendo que Deus te chamou e você vai conquistar. Eu não estou aqui, a última coisa que eu quero ser aqui é um coach, para falar vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas o que eu quero dizer para você, para de ser reclamão, para de ser reclamona e vai ser aquela pessoa que Deus te chamou. Sabe quando você teve aquele sonho no passado, às vezes de estar até na igreja ministrando, e você deixou para trás isso por situações que aconteceram na igreja ou situações da sua vida? Para com isso. Ou situações que aconteceram no dia a dia que te impede de você crescer, ou de você conquistar alguma coisa. Para com isso, Deus tem promessas. É que eu poderia contar diversos testemunhos da minha vida, que Deus fez eu conquistar sem eu, ao menos imaginar. Teve uma época, até contar para vocês, que eu queria comprar um carro. Olha que coisa engraçada. E eu falei, Senhor, eu quero comprar tal carro. E eu falei, mas amém, eu sei que Deus está comigo, e que Deus vai fazer, e eu não vou desistir de comprar o carro. Mas nesse momento eu vou ter que entregar essa oferta, mas eu não vou desistir. Engraçado de tudo que quando eu comecei a namorar hoje minha esposa, ela tinha exatamente o carro que eu sonhava. Quando a gente casou, automaticamente Deus me abençoou com o carro que eu queria. E a oferta que eu entreguei do carro meu no passado, Deus trouxe de volta hoje. Sabe o que é isso? É nós colocando diante de Deus também que Deus vai nos entregar de forma sobrenatural. Eu não sei qual milagre Deus vai fazer para a vida de vocês, mas eu vou dizer, vai acontecer. Eu posso aqui contar inúmeras histórias para vocês, não são fáceis, às vezes passando por dificuldades. Até vou dizer para vocês, para chegar a ser pastor, eu passei por inúmeras dificuldades. Até preso já fui. Se vocês quiserem, um dia eu conto essa história do dia que eu fui preso. Eu fui preso no dia que eu fui ungido presbítero, por um engano. Mas saiba que Deus me levou àquilo que são os meus sonhos. Eu tenho um sonho já em janeiro do ano que vem que eu vou realizar. E eu tenho certeza que Deus vai me dar. Como? Não sei, estamos no meio da pandemia.
Mas eu sei que Deus vai fazer. Deus vai fazer. E eu vou viver esse sonho, mas um sonho que Deus está colocando e vai ser em janeiro. Em nome de Jesus. E é isso que eu quero falar para vocês. E eu quero deixar aqui uma pergunta, abrir até para vocês. Em algum momento, você sente que as dificuldades te param? Até deixar essa pergunta para vocês. Em algum momento você sente que é difícil? O que é mais difícil para você? Amém? Então vamos orar. Vamos orar. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar, Pai, pela vida de cada um, Senhor Jesus. Quais são as dificuldades, o que o diabo muitas vezes, Pai, tenta fazer retroceder. E declarar, Senhor Jesus, que nós somos aqueles que vencem, Pai. Que nós não paramos, Pai, pela dificuldade. Que não paramos, Senhor Jesus, por aquilo que muitas vezes o diabo quer apresentar. Mas somos aqueles, Pai, que ultrapassam, Pai, os limites. Eu creio, Senhor Jesus, que aquele que vive por fatos, Pai, vive por fatos, mas aquele, Pai, que vive por sonhos ultrapassa os fatos. Então, Senhor Jesus, nos abençoa, Senhor Deus, para que todos os dias, Pai, nós possamos ultrapassar, Pai, todos os fatos. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, nos prepara para viver cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Amém e amém.